Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos em nome de Deus e de Jesus. Parabéns aos corajosos. É sério, né? É uma prova da boa vontade de cada um que está aqui hoje. Porque é a nossa tendência querer ficar no nosso aconchego, né? Principalmente num dia frio como hoje e com chuva. Muitos que fizeram fogo no fogão ou na lareira. E nós estamos todos aqui. Isso é muito bom. Hoje o tema do Evangelho é do capítulo 1, do Evangelho segundo o Espiritismo, Eu não vim destruir a lei. E nós vamos falar sobre as leis universais que regem a nossa existência. O universo, todo o universo, ele é regido por leis naturais. Não tem nada de sobrenaturais, coisas fora do comum. São naturais mesmo. E elas regem as nossas vidas, pois nós estamos contidos no universo. Então, por mais que a gente não saiba, ou não entenda, ou até mesmo não aceite essas leis, isso é só prejudicial para nós mesmos. Porque a partir do momento que nós possamos entendê-las e viver de acordo com aquilo que elas nos dizem, com certeza a nossa vida vai estar mais harmônica e a gente vai poder andar de um jeito mais correto. Essas leis que nós vamos falar hoje, eu já vim aqui e nós 5 expositores já falamos várias vezes aqui sobre as leis morais que estão contidas no Livro dos Espíritos, que são da codificação, né, de Allan Kardec, e que a gente segue dentro da doutrina. Mas, especificamente hoje, essas leis que nós vamos falar, elas estão dentro da física quântica. E vai ser uma série de palestras, né? A primeira vai ser hoje, e depois as próximas vão dar seguimento nas outras leis. Hoje nós trouxemos as 6 iniciais aqui, e a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Existe uma diferença entre física quântica e metafísica. Qual que é a diferença básica delas duas? Na física quântica, se estuda mais a questão material mesmo, sobre as partículas subatômicas. Quando a gente aprende física na escola, a gente aprende até o átomo, que eram as partículas conhecidas, né, até então. Que o átomo tinha os prótons, os nêutrons e os elétrons. Cada um tinha sua carga positiva e negativa, né? E a física quântica vem para dizer que não, que existem partículas menores do que essas, e que até então não se conhecia. Então é mais nesse sentido, de estudar mesmo a coisa material. Já a metafísica, que é um ramo da física quântica, ela estuda mais a questão mais filosófica, o porquê das coisas, o porquê do universo, como que as coisas acontecem e como que nós estamos inseridos aí dentro e como que nós podemos estar em harmonia com essas leis. Então, existem 12 leis naturais e 21 sub-leis que essas duas ciências estudam. E elas descrevem a maneira como a causa e o efeito estão interligados. Nada diferente do que nós também estudamos na doutrina. Então, cada uma delas que a gente vai falar hoje, a gente vai tentando relacionar com o que a gente vem aprendendo aqui em termos de doutrina, né? Essas leis, elas são como se fossem orientações para que a gente possa melhorar o nosso crescimento, tanto físico, quanto mental, quanto espiritual. Essas leis, elas estão todas interrelacionadas.
21 mais 12, todas estão relacionadas e elas estão fundadas num fundamento de que tudo no universo é energia. Inclusive nós somos energia. E que a energia se forma de forma circular. Até aqui, nada de diferente. Então, eles dizem que num nível microscópico, ou seja, que a gente não pode ver a olho nu, nós somos uma massa rodopiante de elétrons, que gira incessantemente. Que só é essa energia que está sempre girando, mas a gente não consegue ver, né? Então, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas palavras e as nossas ações são todas também formas de energia, certo? E já que eles falaram ali antes que a energia se forma de forma circular, o que isso nos diz? Que tudo que vai, volta. Então, nós, com os nossos pensamentos, sentimentos e, sobretudo, ações, nós construímos, cada um de nós e todas as pessoas que convivem conosco, e isso no mundo inteiro, nós construímos os nossos mundos. E a boa notícia disso é que nós podemos construir mundos melhores. Porque a partir do momento que todo mundo melhora a sua energia, a energia do todo também melhora. E aí nós podemos mudar essa coletividade, essa energia coletiva. Então vamos ver quais são essas leis. A primeira delas é a lei da energia mesmo, onde eles afirmam, os físicos, né, e em especial os físicos quânticos, eles afirmam que tudo no universo é energia. E toda energia, ela é vibração. Então essas moléculas todas, elas vibram. E o que diferencia é a maneira como cada coisa e cada ser vibra de forma diferente. Mas energia todos nós somos e todos o que é vivo é. Só que o que muda é a vibração dessas moléculas. Que eles falam, inclusive, dentro da física quântica, na teoria das cordas. É um assunto bem difícil, a gente traz elas aqui de uma forma mais resumida, para a gente poder sempre fazendo essa ligação com o que a doutrina nos fala. Nós sempre deixamos claro aqui que a doutrina espírita sempre se embasa na ciência. Ela é aquele tripé que está sempre fundamentado em ciência, religião e filosofia. Então a gente nunca vem aqui falar algo que não existe fundamentação científica. Existe aquela frase famosa de Lavoisier, que era um químico, né? Que no universo nada se cria e nada se perde, tudo se transforma, em termos de energia falando, né? E isso se aplica a absolutamente tudo, inclusive a nossa consciência. Como a gente falou da questão da vibração dessa energia, é nesse sentido que as coisas podem mudar de propriedade conforme vibram. Por isso que, por conta da nossa percepção limitada, algumas energias a gente não consegue perceber. Um exemplo disso são os raios ultravioleta, a própria eletricidade, que a gente não enxerga, mas existe. A lei número 2, que eu achei muito interessante, é a lei do agora ou da eternidade. Onde eles dizem que, na realidade, o tempo não existe.
A ideia de tempo é uma convenção. Foi um acordo social que os físicos e os cientistas inventaram baseados em algum movimento cíclico de algum objeto relativo. Exemplos: chamamos de movimento de translação a volta que a Terra dá em redor do Sol em um ano. É um movimento cíclico, porque ele faz um ciclo em tanto tempo. E isso foi convencionado, certo? Quando surgiu o calendário solar, foi assim que convencionaram, que esses 365 dias seriam um ano. Outro exemplo de que o tempo é convencionado são as fases da Lua. São as estações do ano: inverno, verão, outono, primavera. Também isso tudo é convenção. E eles falam com essa lei que, para provar isso para nós, se nós sairmos da superfície da Terra e nós não pudermos ter esse contato e essa visão do Sol e nem da Lua, a gente perde esse conceito de tempo. Que tempo? E aí a gente lembra da doutrina, quando a espiritualidade nos fala que o tempo aqui, enquanto nós estamos encarnados, é muito diferente do tempo lá no mundo espiritual. Que aqui a gente é muito imediatista, a gente quer as coisas tudo na hora. E vamos supor, uma existência nossa, para nós é um tempo, e para eles não é esse mesmo tempo. Lá no mundo espiritual, o tempo é muito diferente do nosso. Então, eles dizem aqui que passado e futuro só tem realidade nas nossas construções mentais. E que nós não podemos fazer nada ontem e nem amanhã, porque só existe o agora. E é um fato, se nós formos parar para pensar, é verdade. O que passou, passou, e nós não temos o poder do amanhã, do futuro. Para a gente ver o quanto essa definição de tempo é relativa. A lei número 3 é a lei da harmonia, onde eles falam que no universo tudo tenta encontrar um equilíbrio e uma harmonia. E aqui o exemplo maior é a questão da natureza mesmo. Se nós formos parar para pensar, principalmente hoje em dia, o quanto o homem tem feito intervenções na natureza e o quanto a gente tem percebido ela tentando voltar para um ponto de equilíbrio e de harmonia. Não está conseguindo, mas ela sempre vai tentar. E aqui eles dão o exemplo de que o homem é responsável por desfazer essa harmonia que Deus criou para nós. Eles dão o exemplo de quando a gente atira uma pedra num lago que não tem ondulação e que está paradinho. Naquele momento ali, a gente atingiu a harmonia daquele lago. E aí, até ele voltar para o ponto de equilíbrio, ele vai ter que se esforçar. E aí eles fazem essa analogia conosco. Porque o ser humano, por conta... Aqui eles ainda falam assim que as nossas ações desarmônicas, o universo vai nos colocando para baixo e nos afunilando. A dona Celoy sempre fala isso, eu nunca vou esquecer desse exemplo, que ele vai nos fechando por conta das nossas ações desarmônicas até que a gente volte a conseguir o nosso equilíbrio. E esse é o nosso objetivo. Então, tudo que a gente está falando aqui até agora, em termos de ciência, né? A doutrina espírita vai sempre ao encontro disso aqui que está sendo falado. A física quântica não é tão antiga, não. Eu estava pesquisando que foi por volta de 1960 que começaram as primeiras pesquisas. A lei número 4 é a lei da afinidade magnética,
onde diz que semelhante atrai semelhante. Cada vez que um de nós envia energias para o todo, sejam elas boas ou más, obviamente que nós vamos receber da mesma proporção. Já que a gente está falando que o universo está sempre tentando se harmonizar e se equilibrar. Então, como que com nós vai ser diferente? Se a gente entrega para o mundo só coisa ruim, passa o dia inteiro praguejando, reclamando, só falando besteira, e aí a gente acha que a gente vai receber coisas boas. E o pior é que tem gente que acha, né? E que ainda coloca a culpa disso tudo em Deus. Então aqui eles nos dizem que não, que tudo que a gente entrega, a gente vai receber de volta, que é o que a gente fala dentro da doutrina espírita na lei de ação e reação, ou lei de causa e efeito. Então você está atraindo energias semelhantes à sua. Ou seja, você, nós, somos responsáveis por tudo o que nós atraímos. A lei número 5 é a lei da evolução e do propósito, que diz que a evolução do universo e da vida não são por acaso. Existe um propósito para tudo, e aqui eles falam que tudo é orquestrado de uma forma maravilhosa pela consciência suprema. Eles não falam em Deus. Eu acho que o pessoal que estuda física e ciência, enfim, eles são um pouco mais... não gostam de misturar as coisas. Então, eles citam muito esse termo, consciência suprema, que nós entendemos que é Deus. E eles falam que, então, a evolução humana é no sentido... Daí eu lembrei do nosso cartaz ali, que a dona Celoí pintou, que é no sentido da expansão da consciência. Então, é muito semelhante, né? Muito semelhante ao que a doutrina vem dizendo há quase 200 anos. Que estamos neste mundo material porque precisamos evoluir. Então, eles também vêm nos dizendo que nós precisamos da matéria para evoluir. Que é dessa forma que a gente consegue progredir moralmente. Nós aprendemos com a dor dos nossos atos desarmônicos e que podem ser vistos aqui como os nossos erros e as nossas falhas. E essa parte aqui que eu achei muito legal. Nós somos partículas atômicas da consciência suprema. Somos extensão da fonte de energia. Temos as mesmas qualidades fundamentais dela, só que numa quantidade infinitesimal. E quem que nos fala isso? A doutrina espírita nos diz, vós sois deuses, né? Que nós também temos o DNA divino, que nós somos feitos desse mesmo material genético e que o nosso objetivo e a nossa busca é pela perfeição, relativa, obviamente, mas que nós vamos chegar lá e que nós somos sim uma parte de Deus. E aqui eles falam que somos partículas atômicas da consciência suprema. E a lei número 6, que é uma velha conhecida nossa, da doutrina, e que já faz um bom tempo que a gente fala sobre ela aqui, e que está escrita nessas leis lá da metafísica exatamente com o mesmo nome que a gente também estuda, que é a lei do livre-arbítrio. E o livre-arbítrio aqui eles entendem exatamente como nós, que nós somos responsáveis por toda espécie de ato e que nós iremos responder por eles. E que nós temos esse poder de escolha, né? De escolher
A ou B. E isso a gente já vem aprendendo aqui há um bom tempo. Eu vou contar uma história. Eu escolhi me deter um pouco mais nessa sexta lei, que é a lei do livre-arbítrio, já que eu acredito que as outras todas são bem explicadas, por mais que a gente venha falando de uma forma mais resumida. E até porque, se a gente começar a se aprofundar muito nessa física quântica, eu acho que dá um nó na cabeça. Mas, então eu vou contar uma história que eu acredito que muitos de vocês já conheçam, que é uma lenda grega. Uma lenda da mitologia grega. Então tinha um rei grego que se chamava Peleu, e ele se apaixonou perdidamente por uma deusa, que se chamava Tétis. Tétis era filha de Nereu, que era o velho do mar. Não era o deus Poseidon, era o velho do mar. Ele era mais antigo de todos os deuses. Mais antigo até do que o próprio Zeus. E a Tétis era uma nereida, porque Nereu e Dóris, que eram casados, tinham 50 filhas. E elas eram chamadas de nereidas, eram entidades do mar. E dessa paixão, dessa união, eles tiveram um filho, que se chamava Aquiles. Quando Aquiles nasceu, a mãe dele, Tétis, queria que ele também fosse. Aquiles era um semideus, mas ela queria que ele tivesse a imortalidade dos deuses. E aí ela pegou ele, quando ele era bebê, e lá, eles são muito criativos, né? Eu acho maravilhosa a mitologia grega. E eles tinham lá um rio que se chamava Rio Estige, que eles diziam que era uma fronteira entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. E eles acreditavam que aqueles guerreiros que iam para as lutas e para as guerras, se eles mergulhassem a arma que eles usavam naquele rio, aquela arma ficava invencível. E então a deusa Tétis pegou seu filho, ainda bebê, pegou pelo calcanhar e mergulhou ele no rio Estige, entendendo que a partir dali ele se tornaria invencível, invulnerável e imortal. E vocês todos já devem saber que Aquiles realmente foi um grande guerreiro. Ele participou da Guerra de Troia, que até hoje não se sabe se a Guerra de Troia realmente existiu ou se foi tudo uma lenda. Mas tem muitos historiadores que falam que sim, que existiu. E ele guerreou por muito tempo nessa Guerra de Troia, porque as guerras antigamente duravam anos, né? E ninguém realmente conseguia matar o Aquiles. Inclusive, ele teve uma batalha com o principal, era o príncipe de Troia, que se chamava Heitor, e ele matou o Heitor. E aí lá, no fim, quando Troia já estava totalmente invadida pelos gregos, o Aquiles caiu e o príncipe Paris, que era o irmão do Heitor, atingiu ele com uma flecha no calcanhar. E ele morreu. Então vocês já devem saber que até hoje a gente ouve, né, esse termo, o calcanhar de Aquiles. Inclusive na anatomia realmente se chama tendão de Aquiles, esse tendãozinho que a gente tem atrás do calcanhar. É um termo médico mesmo, tendão de Aquiles. E significa a vulnerabilidade daquele guerreiro. Mas por que eu estou contando para vocês uma lenda grega? Porque para nós falar dessa lei do livre-arbítrio, eu achei muito interessante trazer aqui de novo hoje uma fala que o Márcio trouxe há umas 2 ou 3 semanas atrás e que por coincidência ontem nos estudos a gente falou de novo,
que é a questão do desejo central. Algumas coisas, às vezes, eu sei que a plateia às vezes ouve aqui nas exposições e às vezes a gente não consegue absorver e gravar aquilo, né, para a vida. E eu acho bem importante a gente gravar isso. O Márcio trouxe um exemplo do livro Ação e Reação, de André Luiz, onde André Luiz ficou muito curioso e perguntou para um obsessor como que ele conseguia fazer com que aquele cara tivesse aquelas ideias que o obsessor queria. E aí o obsessor conta no livro que ele fez um curso na Escola de Vingadores, né? E disse que ele aprendeu que em algum momento da vida, todos nós temos, além dos desejos imediatistas, que são esses desejos comuns que a gente tem durante o dia, todos nós temos um desejo central, que é o tema básico da nossa vida. É o que nos move. E eu falei sobre essa questão do Aquiles para que a gente possa se cutucar um pouquinho e pensar cada um de nós qual que é o nosso calcanhar de Aquiles. E aí eu falo assim, ó, que todos nós somos feitos um pouco de orgulho e de egoísmo. E não adianta a gente negar uns para os outros ou para a gente mesmo. Porque essas são as principais chagas da humanidade, está escrito no Evangelho, mas todos nós temos um pouquinho deles. Uns em maior grau, outros em menor, enfim. E desse orgulho e desse egoísmo nascem muitas coisas. E aí eu trouxe aqui a teoria dos 4P, para que a gente possa se avaliar. E em algum desses aqui, a gente vai se enquadrar. O primeiro P é o prazer. E aí dentro do prazer a gente tem o sensualismo, a luxúria, a gula, a preguiça, o consumismo. E aí, Márcio, a gente estava ontem falando, né, sobre o consumismo da droga, do álcool. Só que não é só isso, pessoal. Isso é algo que nos preocupa, sim, e que a gente sabe que, graças a Deus, a gente não está passando, né, por algumas coisas mais graves. Mas o consumismo, por exemplo, de bens materiais. Não é só consumo de droga e álcool. O prazer do guloso, por exemplo, que é se empanturrar de comida. O prazer do preguiçoso, que é ficar sem fazer nada. O segundo P é a posse. E aqui entra o materialismo, o apego, a avareza, a prodigalidade. Prodigalidade, sabem o que é, né? É ter mais, mais, mais. Abundância daquilo que a gente já tem. Querer sempre mais, sem motivo, desmedidamente. O terceiro P é o poder. Então, se eu não me enquadrei nem no prazer nem na posse, tem o poder. Aí entra a dominação, a violência, a ira, a prepotência, a arrogância. Sabe aquelas pessoas que precisam estar se mostrando que elas têm necessidade de aparecer, de ter prestígio. Não, o quarto P é o prestígio. O poder, então, entra a dominação, que são aquelas pessoas que precisam mandar, que tem que saber que tem alguém que está abaixo delas. E o último e quarto P é o prestígio. Daí entra a vaidade, o exibicionismo. Hoje em dia nós não temos muito isso, principalmente através das redes sociais. Quem que quer ser o mais bonito? Quem que quer aparecer que está fazendo mais coisas? A futilidade e a soberba. Então aqui a gente tem várias características. E aí eu faço de novo essa pergunta. Qual é o nosso calcanhar de Aquiles? O que está movendo a nossa existência? Porque quando a gente fala desse tema central,
se nós formos parar bem assim detidamente para analisar, é esse o motivo da nossa encarnação. A gente está aqui para aprender sobre isso aí. É a fraqueza de cada um. É o calcanhar de Aquiles de cada um de nós. É aonde a gente é vulnerável. E será que Deus, todo poder e bondade, ia nos colocar aqui para a gente ser vulnerável? Só? É para nós trabalhar em cima disso. É para nós poder identificar o que está nos movendo para nós poder trabalhar em cima disso. E se nós formos nos analisar com bastante coerência, pode ter certeza que todos nós que estamos aqui temos várias dessas características aqui que eu citei. E a proposta de Kardec na nossa vida é que a gente, sim, todas essas características, a gente pode usar elas como formas de energia. A gente falou que tudo é energia. Então a gente vai sublimar essa energia. Freud falava isso sobre sublimação, que é quando você pega algo ruim e transforma em bom, a teu favor. Então todas essas energias que a gente citou aqui, a gente pode trabalhar elas e usar para o nosso crescimento espiritual. E aí eu trouxe uma mensagem bem curtinha de Emmanuel, que está no livro Assim Vencerás, e o nome da mensagem é Burilamento. Se a provação te busca, não desanimes, segue. Ninguém te estrague o dom de renovar a vida. Todos vivem na Terra com lições e problemas. Pelas próprias tendências, saberás por que sofres. Olha o que Emmanuel está nos dizendo. Nós conhecemos as nossas próprias tendências. Às vezes pode demorar, porque a gente nega, a gente não quer aceitar, a gente não quer se conhecer, porque isso dá trabalho, porque é muito mais fácil ver a tendência ruim do outro do que a minha. Mas no fundo a gente sabe as nossas tendências. E pelas próprias tendências saberás por que sofres. E nossa luta maior será sempre em nós mesmos. Segue e confia em Deus. Deus te orientará. Essa é uma mensagem de Emmanuel. Então, que a gente possa refletir. É muito importante a gente ter esse entendimento, né, de que a ciência nos traz toda essa bagagem que a doutrina espírita já vem nos trazendo. E que bom que elas andam juntas. E que a gente possa sempre defender com argumento. Aqui, ó, vamos pesquisar. E se alguém perguntar, mas lá vocês falam sobre tal coisa. Opa, não é nós que só falamos, a ciência também fala. Isso é bem importante. Então, que eu possa ter me feito entender. Eu agradeço pela presença de todos. Tenhamos uma boa noite, que assim seja.